Olá pessoal do Foco é Off. Vou fazer mais uma demonstração aqui desse programa Gera Import Moodle. Eu já falei antes, já tenho a demonstração, tem um vídeo fazendo a demonstração de como seria essas questões aqui manualmente. E a outra forma é de fazer importação diretamente dos arquivos. Então, clicando nesse botão aqui, abrir arquivo, ele vai abrir esse outro formulário aqui, aonde ele tem três padrões de importação. Tem esse aqui primeiro, tipo padrão, tem o tipo HTML Caption e o texto Caption. Então eu vou falar sobre os três. Esse padrão, esse padrão é para questões formatadas nesse formato aqui, ó, formato 1, com essas tags aqui. Estando aqui o arquivo com as questões formatadas nesse padrão, você utilize utiliza aquele lá, como aqui nesse arquivo. Esse arquivo aqui, ó, ele está formatado naquele padrão lá. Então está pronto para ser importado usando usando esse aqui, ó, o padrão. No tipo HTML question é um arquivo, esse arquivo aqui, ó, salvo com extensão HTML. Nesse formato aqui, você utiliza aquele formato lá. Esse HTML question é o HTML question. Eu importo o arquivo HTML e esse texto question é um outro padrão de formatações que eu vou demonstrar agora. É um arquivo TXT, esse aqui é arquivo TXT, esse também TXT, esse aqui com extensão HTML, sendo que texto question, no padrão TXT, né, salvo no arquivo TXT, ele, em princípio, o texto deve ter esse mesmo formato aqui. A diferença é a extensão dos arquivos e as tags do arquivo que o programa vai reconhecer. Então, eu vou fazer a demonstração aqui. Vou colocar aqui o nome da disciplina. Eu posso colocar aqui RADA, por exemplo, né, ou RConte, e vou selecionar aqui. Vou usar, por exemplo, aqui, ó, padrão, modelo, esse tipo padrão. Vou clicar aqui e aqui, esse arquivo aqui. Ele está naquele formato lá. Cliquei aqui, ó, ele importou. Importação concluída. Ele importou, que gerou um arquivo XML nesse formato aqui, que não tente entender esse formato aqui. Esse é um formato que que é o programa, o Moodle ele vai entender, vai importar as questões, certo? Agora eu vou demonstrar como utilizar isso aqui, o HTML Question. Vou colocar aqui também rcont, né, o nome da disciplina, e agora eu vou selecionar um arquivo, isso aqui, tá aqui, está importando. Vai demorar um pouco, né? Esse arquivo que eu abri, ele é grande, tem muitas questões, então ele vai demorar um pouco. Ok, importou 402 questões importadas. Bom, agora eu vou demonstrar como é importar o padrão texto, esse padrão texto aqui, texto question. Então, clicar aqui rcont e ele vai. Eu vou pegar esse arquivo aqui, editar. Ele está nesse formato aqui. É um formato XML que foi copiado e colado diretamente aqui, né? E salvo. Ele tem algumas tags aí específicas, né, que define o padrão dele, que o programa vai reconhecer. Então, eu selecionando ele aqui, ele vai importar. Acabou de importar 5 questões que tinham naquele arquivo, naquele formato lá. Então, é dessa forma que se utiliza esse programa para importar de esses três padrões de questões nesses três tipos de arquivos. De qualquer forma, né, de qualquer uma das três formas de importação, ele vai gerar esse arquivo XML. E agora eu pego esse arquivo com Ctrl A, Ctrl C e vou gerar aqui, vou salvar ele como XML. Vou salvar ele como XML utilizando
aquele arquivo modelo.xml que tem lá no site, eu vou gerar aqui, salvar como. Esse arquivo que está aqui, meu modelo 2.xml, ele já está naquele padrão do modelo XML que está lá no site. Então eu vou utilizar ele aqui para gerar um outro arquivo. Meu modelo 3xml. Acabei de gerar o arquivo e agora fazer a demonstração aqui de como importar esse arquivo para o banco de questões. Estando aqui no site Foco Off, isso aqui é só para quem tem a permissão de fazer essa importação. Então eu estou aqui nessa página, eu clico aqui em curso, ele vai abrir aqui meus cursos, né? Então eu tenho que selecionar em um curso para o curso para onde eu quero importar. Por exemplo, eu quero importar para dentro de regulamentos. Então eu seleciono o curso regulamentos e lá no painel administração, tá? Eu vou lá no banco de questões, né? Agora clico em importar. Importar e depois eu seleciono formato Moodle XML e vou mandar expandir aqui. Isso aqui é importante, eu não posso esquecer de selecionar a categoria para onde eu quero importar, senão ele vai importar para a categoria raiz aqui. Eu quero importar para dentro dessa pasta aqui, teste. Para essa, é uma subcategoria. Subcategoria teste. Eu vou importar ele para aqui para dentro. E vou escolher o arquivo. É aquele arquivo que eu... Esse aqui, ó, meu modelo 3xml. Selecionei o arquivo. Enviar. Ele enviou. Agora, vou mandar importar. Acabou de importar as 5 questões para dentro daquela categoria. Então tá aqui. Minhas 5 questões que eu acabei de importar estão aqui, né? As 5 questões. Ok. Funcionou direitinho. Então aqui, ó. Subcategoria teste, 5 questões eu acabei de importar. É isso que eu queria falar sobre esse programa, né? A forma de como utilizar esse recurso aqui de importar arquivos. Então é isso, pessoal. Isso é tudo. A gente se fala aí. Foco nos estudos. Um abraço.